Então, assim, é um desafio falar um pouquinho aí de doença autoimune, porém, nós estamos numa epidemia de doenças autoimunes. Epidemia. Vocês sabiam que os últimos 20 anos nós tivemos um aumento de 25% só na doença celíaca? Tá? 3 vezes na diabetes tipo 1. Inclusive agora as crianças, além da diabetes tipo 1, também estão sofrendo de doenças autoimunes que antes eram características de pessoas mais velhas, né? Principalmente no pós-pandemia. Infelizmente, né? E aí, Denise, o que a gente faz? É óbvio que a gente tem uma dificuldade muito grande de, depois de manifesta uma doença autoimune, como é que eu faço, né? Eu deixo de ter essa doença autoimune? Isso é muito mais difícil que aconteça. Porém, a partir do entendimento dos mecanismos que envolvem os intestinos nas doenças autoimunes, eu posso diminuir a incidência dessas doenças e eu posso também diminuir o estrago causado pela doença autoimune. Porque não pensem que o estrago é só naquele órgão específico onde ela está instalada, né? Ou aquele órgão que está recebendo o anticorpo, né? O sistema inteiro padece. Então, eu costumo dizer que se tem alguma doença, tem intestino envolvido, né? Mas também, se tem saúde, também tem intestino envolvido, tá? É a sede do bem e do mal, digamos assim, né? Para tudo, felizmente ou infelizmente. Então, qual que é o nosso papel de intestino? Tenho certeza que vocês, como profissionais de saúde, já ouviram falar. Intestino tem a ver com autoimunidade e com aumento de permeabilidade intestinal. Estou errada? Não, né? Mas não é só isso, tá? É muito mais do que isso. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, intestinos e autoimunidade. Embora exista um componente genético, é importante a gente saber, né? Não é todo mundo que quer ter, óbvio, ninguém quer ter doença autoimune, mas não é nem que eu queira, eu posso ter, né? Não é para todo mundo. Tem que ter uma genética positiva. E normalmente, quando a gente está falando de genética, a gente está falando do gene HLA, tá? Como, por exemplo, o polimorfismo da HLA-B27 relacionado ao complexo do MHC. Então, vocês lembram lá da escola? O MHC é o complexo maior de histocompatibilidade, tá? Então, ele funciona como uma antena de apresentação de antígeno para reconhecimento pelo sistema imune adaptativo e formação ou não de anticorpos. Quando eu tenho uma alteração neste complexo, eu aumento a chance de produzir anticorpos contra a gente mesmo, tá? Então, quando eu tenho alteração do HLA, eu tenho relacionado, então, a alteração do MHC. E, especialmente, está relacionado a artrites, tá? Porém, além dessa genética, fatores ambientais e interações entre o ambiente e a genética são agora considerados os fatores mais importantes para a autoimunidade. Então, olha aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, presta atenção, presta atenção. Ó quem está aqui embaixo. Não foi a Denise que falou. Disbiose intestinal. A disbiose intestinal está como o principal fator ambiental relacionado com a autoimunidade. Então, a gente tem lá a genética dominando, obviamente, não é todo mundo que tem, né? Não basta ter disbiose para você ter uma doença autoimune, mas nós temos ali a genética, outros fatores ambientais, como, por exemplo, uma infecção por um vírus. A gente sabe que a diabetes tipo 1 está relacionada a enterovírus. A gente sabe que, por exemplo, o Epstein-Barr está relacionado à doença da tireoide, à autoimunidade da tireoide, né? Então, a gente sabe que existem fatores que são gatilho para isso. Então, por exemplo, uma infecção viral, tá? Lembrando que o vírus é um organismo que está ali entre química e biologia, né? Mas ele precisa entrar na célula para se multiplicar. E na hora que ele entra dentro da célula, ele expõe genes da própria célula, facilitando a produção de anticorpos contra ela. Normalmente é isso que acontece. Então, dentre esses fatores ambientais estão infecções virais, por exemplo. O que mais que nós temos dentre esses fatores ambientais? Nós temos, por exemplo, contaminação por metais pesados, lesões repetidas naquele órgão. Vou dar um exemplo para vocês. Quem
urologista, por exemplo, sabe que se um homem, eu não, né? Mas se um homem tem uma torção de testículo, vocês já ouviram falar de torção de testículo? Tá? É relativamente comum em meninos jovens. Tá? Normalmente é ali na adolescência, jogando tênis, quando está fazendo algum tipo de movimento como esse. O testículo pode rodar dentro da bolsa escrotal, rodar. Na hora que ele roda ali, ele estrangula a vascularização do testículo. E aí o que a gente diz? Esses meninos, quando sofrem, imagina que deve doer isso, hein? Que quando eles sofrem a torção de testículo, tem que ir bem rápido para o hospital para desfazer a torção, porque senão eu tenho uma perda da barreira hematotesticular. Se eu perco essa barreira, eu exponho o tecido do testículo ao sistema imunológico, fazendo com que ele comece a produzir anticorpos contra os seus espermatozoides. Então, isso é um fator ambiental. Ele podia não ter a genética positiva, porém, com a perda dessa barreira, ele expôs o espermatozoide às células imunológicas que começaram a reconhecer esse espermatozoide como diferente, né? Mesmo porque ele né? Ele é uma célula que tem metade do código genético nosso não, dos meninos. E aí ele começou a ficar infértil por causa disso, por exemplo. Tá? E dentro aqui desse triângulo eu tenho a disbiose intestinal como um fator importantíssimo para isso. E por quê, né? Primeiro, por causa da imunidade que está na mucosa digestiva. Nós sabemos que 70% do sistema imune está no sistema digestivo. E as células dendríticas, que são as principais células apresentadoras de antígeno, estão em todas as mucosas, especialmente no intestino, devido à extensão desses intestinos. As células dendríticas são as principais células APC, que são células apresentadoras de antígeno. São aquelas que eu costumo dizer que são as fofoqueiras. Tá? Por quê? Ela pega o antígeno que é externo, apresenta para o resto. Ela é do sistema imune inato. Mas ela pega esse antígeno e leva para o sistema imune adaptativo. Para esse sistema imune adaptativo, fala assim, opa, vou reconhecer aqui. Se esse meliante passar por aqui, eu já sei como responder. Então, ela é a fofoqueira. Né? E ela faz isso como? Pegando informação dentro do intestino e levando essa informação para o linfonodo. Ok? E dali do linfonodo, eu espalho esta informação. Né? Vira realmente uma fofoca. Como importantes células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, ao serem estimuladas pela ocupação, onde estão os Toll-like receptors, meus queridos? Principalmente nos intestinos, que são os receptores reconhecedores de padrão. Então, ao serem estimuladas pela ocupação dos Toll-like receptors por componentes da microbiota ou do meio intestinal, pensa a bagunça que é o intestino. Está passando remédio, está passando comida, está passando microbiota, está passando metal pesado, está passando bebida alcoólica, está uma confusão, eu costumo dizer que é uma rave, né? Aquilo lá. Então, vocês imaginam, está passando lá e de vez em quando alguém vai lá e se liga no Toll-like receptor. E uma vez ocupado, o Toll-like receptor, ele é um estimulante da atividade da célula dendrítica, porque ele é mais ou menos assim, célula dendrítica, daqui a pouco eu vou ter uma fofoca para contar para você. Né? Ele é um estimulante e ela, como boa fofoqueira, vai para lá para receber essa informação. Tá? Então, ó, partículas alimentares, medicamentos, contaminantes ambientais, dali elas migram para os linfonodos, onde apresentam esses antígenos para as células do sistema imune adaptativo, principalmente os linfócitos T, que vão desencadear uma resposta imune do tipo citotóxica, se é linfócito T, se é linfócito B, um tipo de atividade imunológica humoral, a partir, então, do estímulo dessas células B. Então, a ocupação dos Toll-like receptors pelos PAMPs, o que são os PAMPs? Padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja,
de micro-organismos que não são tão bonzinhos assim. Não são aqueles que estão passando por ali só convivendo em sociedade, são os meliantes, né? São os delinquentes, vamos dizer assim. Esses pumps sentem esses delinquentes, né? E, na verdade, são esses delinquentes, partículas desses delinquentes, que os Toll-like receptors sentem. E essa ocupação são os mais fortes indutores de coestimulação de resposta imunológica. Ou seja, chama todo mundo. É um megafone, tá? Então, ou seja, o primeiro ponto de ligação entre o sistema digestivo e a resposta autoimune está na ocupação do Toll-like receptors por pumps, o estímulo que isso faz sobre as células apresentadoras de antígeno, que por sua vez vão até o linfonodo e levam essa informação estimulando o sistema imunológico adaptativo, que é aquele que vai me produzir anticorpos. E precisa, né, meus queridos? Por quê? Lá no sistema digestivo é o local de maior extensão, onde eu tenho contato entre o meio externo e o meu meio interno. E o meu sistema imunológico tem a função de exército de um país, manter a nossa soberania. Por isso que ele precisa conversar. E sabe o que é legal? Falei para vocês, essas células apresentadoras de antígenos, especialmente as células dendríticas, elas vão migrar para o linfonodo e levar essa informação. A partir do momento que ela levou essa informação para o linfonodo e a fofoca se espalhou, o que vai acontecer? Todas as mucosas vão entrar em alerta. A mucosa do nariz, a mucosa vaginal, a mucosa uretral. E aí, a partir do momento que aquele mesmo antígeno que eu reconheci como algo externo ou possivelmente agressivo, passar por ali, eu vou responder. Quer ver um exemplo? A gente falou agora há pouco de doença celíaca, certo? E aí a gente tem pacientes que têm casos muito difíceis de controlar uma doença celíaca. O paciente fala assim para você, mas eu estou fazendo dieta, a gente tem vários pontos aí, né? Estou fazendo dieta sem glúten, mas a maior parte deles não sabe a importância de cuidar da contaminação, né? Porém, vamos falar eventualmente de uma pessoa que realmente consegue fazer uma dieta sem glúten, né? Ele mora sozinho, ele não divide a casa com ninguém, não entra glúten na casa dele, ele não come fora, tá. Vocês sabiam que se essa pessoa passar na porta da padaria, o sistema digestivo dela responde? Por exposição da mucosa nasal ao peptídeo do glúten. É o peptídeo da gliadina, da alfa-gliadina, ou o peptídeo 33-mer, que é o mais estimulante do sistema imunológico, que é uma fração pequena da alfa-gliadina do glúten. Ele pode ter diarreia por passar na frente da padaria. Mas, gente, ele não comeu glúten. Mas olha lá, a mucosa daqui recebeu o estímulo e, como temos as fofoqueiras de plantão, a célula dendrítica chegou lá no intestino e falou, vai chegar. Cuidado aí que vai chegar. Se preparem. Sacanagem, né? O coitadinho. Pois é. Então, primeiro ponto, sistema imunológico conversa. Tá? O sistema imunológico é o fofoqueiro. Então, tudo que passar no intestino é avisado, é informado. Então, primeiro ponto que o intestino se relaciona com a resposta imune. Segundo ponto, uma coisa que a gente chama de epitope spreading. O que é spreading? Espalhar. De epítopo. Epítopo é uma estrutura proteica pequena, ou seja, 3, 4, 5 aminoácidos, que podem se espalhar a partir do sistema digestivo. Como assim, Denise? É um epítopo de comida? Não, é o epítopo do próprio intestino. Quer ver? Se eu tenho uma baita disbiose, lembra do triângulo que eu tenho lá embaixo? Disbiose intestinal como um dos fatores determinantes da autoimunidade. Se eu tenho uma disbiose muito intensa, com uma intensa resposta inflamatória local, dessas que, inclusive, a gente faz um exame de calprotectina normal até 50, e aquele paciente vem com 80 de calprotectina, não posso dizer que ele tem uma doença inflamatória intestinal. Porque uma doença inflamatória intestinal é acima de 250.
Então ele está ali, nem é normal, nem é uma doença inflamatória intestinal. Ou seja, tem um processo inflamatório. Este processo inflamatório lesa células. E a lesão de células faz o quê? Expõe antígenos do self, de nós mesmos, para o sistema imunológico. Eu fico estimulando esse sistema imunológico com antígenos nossos que não eram para estar aparecendo. E isso que é o espalhar de epítopos. Inclusive para antígenos para os quais não houve treino de tolerância, que a gente chama, causando então o que nós chamamos de epítopo spreading. Isso pode desequilibrar o tônus de autocontrole imunológico. Pensa que o sistema imune é aquele cara que está assim, eu vou pegar, e aí fica estimulando. Não vai, você não vai não, ó, você não vai, até que ele perde o controle e vai. Tá? Então esse é o segundo fator. Disbiose intensa. A gente falou lá, primeiro estimula demais esse sistema imunológico, né? Estimulando fofoca. Segunda coisa, começa a expor antígenos do próprio sistema digestivo, que também estimula o sistema imunológico. Ah, finalmente a gente vai falar do leaky gut. Porque aí é o próximo passo do processo. Tá? Eu já fiz a fofoca, eu já comecei a espalhar antígenos, e para piorar a situação, meu intestino está absorvendo demais esses antígenos. O que faz com que esses antígenos cheguem demais ao contato com o sistema imunológico. Quaisquer perturbações na dinâmica estrutural da comunidade microbiana e suas repercussões dentro do trato intestinal, que nós chamamos de disbiose. Vocês estão vendo que isso aqui está com entre aspas, né? Porque isso aqui eu tirei de um artigo, tá? Não fui eu que escrevi. Se tornam uma causa de intestino permeável e associado a ele está a ocorrência de doenças autoimunes. O leaky gut aumenta a possibilidade de encontro entre os conteúdos sobrenadantes intestinais, inclusive aqueles epítopos, e o sistema imune, causando, então, estímulo, ativação dos toll-like receptors. Então, aqui a gente tem, né, uma coisa, presta atenção. Aqui, ó, tem caderno, hein? Tem caderninho? Que meu aluno sabe. Quando eu falo presta atenção, é porque é uma coisa que eu falo, isso aqui não podem ficar sem. Tá? Ó, isso aqui é a camada de muco. Então, eu tenho uma camada de muco interna e eu tenho uma camada de muco externa. Esta camada de muco aqui está extremamente relacionada com a autoimunidade. Hoje a gente sabe disso. E a gente pouco falava disso, tá? Então aqui eu tenho as células produtoras de muco, né? As células de Globet. Eu tenho a primeira camada de muco, que é mais aderida, e eu tenho a segunda camada de muco, que é mais frouxa. Vocês estão vendo? Quando eu tenho perda dessas camadas de muco, eu aumento a possibilidade do que está passando pelo intestino ter contato com o sistema imune. Tá? Isso é uma das grandes... Inclusive o DDW, que é a Digestive Disease Week, que acontece todos os anos nos Estados Unidos, da Associação Americana de Gastroenterologia, esse ano falou bastante de muco, coisa que os gastros antigamente não falavam. Tá? Então, qualquer coisa que me ajude a manter essa camada de muco, me ajuda na diminuição desse estímulo imunológico. Tá? E aí eu tenho aqui as células dendríticas. Eu brinco que a célula dendrítica é essa aqui do cabeludo aqui. Tá? Essa cheia de cabelinhos. Olha ela aqui, célula dendrítica. Então, tudo que passar pelo aumento da permeabilidade intestinal aumenta a chance de eu encontrar essa célula fofoqueira. Certo? Então, falamos de 3 mecanismos até aqui. Tá? O aumento ali do estresse oxidativo, fazendo o epítope spreading, certo? Falamos do próprio sistema imunológico, que tem as células dendríticas, que são fofoqueiras e que leva essas informações para fora, e a gente falou do leaky gut, que aumenta muito esses estímulos. Qual que é o outro, né? Então, tudo que levar à disbiose pode aumentar a permeabilidade intestinal e o estímulo imunológico, elevando o risco de autoimunidade. Principalmente em quem tem genética para isso. Né? A autoimunidade não é para todos, né? Não basta você ser disbiótico e não basta você querer, você tem que poder.
né, ter doenças autoimunes. E cá entre nós, a partir do momento que eu tenho uma, aumenta muito a minha chance de eu ter mais. Eu mesmo tive 2. Né? Minha família toda tem autoimunidade. HLA B27, por exemplo. Tá? E aí eu falei, vou dar um adendinho de mucina, que é a proteína principal que compõe o muco, cuja principal função, então, é a proteção da barreira. A gente estava falando de barreira agora, né? Condições que reduzem o muco, como disbiose e redução da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o principal fator estimulante da produção de muco. Vou repetir. O principal fator estimulante da produção de muco é o ácido graxo de cadeia curta. Qualquer coisa que diminua isso aumenta a chance de doença autoimune. Então, olha aqui. Nosso estudo, que é esse daqui, vocês estão vendo aqui, tá? Alterações da camada mucosa intestinal está correlacionada com disbiose e desregulação imune em pacientes com diabetes tipo 1, que é uma diabetes autoimune, ok? Então, olha lá. Nosso estudo demonstrou que, pela primeira vez, que alterações na composição da camada mucosa, mucina, olha ali, mucina, tá? Estão presentes em pacientes com diabetes do tipo 1. E isso está ligado à disbiose com redução da representatividade de uma microbiota associada ao muco, que é uma microbiota que protege o sistema imunológico e o sistema digestivo, porque elas são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, que são essenciais para a manutenção, são cruciais, né, para a manutenção da camada mucosa e da tolerância imunológica intestinal. Tolerância imunológica intestinal. Quando eu sou tolerante, eu não me agrido, ok? Se eu perco a tolerância, tudo começa a ser motivo de eu produzir anticorpos. Então, aqui ele fala alguns, por exemplo, Clostridium butírico, nem todo Clostridium é ruim, né? A Rosebúria, Bifidobacterium, por exemplo. E essas alterações estão ligadas à desregulação imune intestinal com aumento de porcentagens de células T efetoras, ou seja, células T que estão envolvidas na própria resposta imunológica. Ponto 4. O mimetismo molecular. O mimetismo molecular se refere à semelhança estrutural entre antígenos do self, nossos, e do non-self. Lembrando que tudo no nosso corpo que é proteico é feito dos mesmos aminoácidos que tudo é feito. Então, essas sequências de aminoácidos podem ser parecidas, mimetizando ou confundindo o sistema imunológico. Principalmente, meus queridos, se esse sistema imunológico está estressado. E fala assim, estou tão cansado, estou tão estressado, passou parecido, vou dar um tiro em você, porque eu não sei quem é você, mas se for alguma coisa que me agride, eu já me defendi, tá? Essa semelhança pode ocorrer em relação aos micro-organismos, por exemplo, os vírus, tá? As suas partículas ou proteínas sintetizadas por eles. Pode ocorrer também em relação a antígenos alimentares ou outros antígenos ingeridos. Então, por exemplo, eu posso reagir a uma proteína do trigo, eu posso reagir a uma proteína de outro, não só proteína, tá? É mais proteína, mas pode ser até carboidrato, tá? Eu vou reagir a ele do meu alimento e vou acabar acertando em qualquer lugar que eu tenha uma sequência parecida. Isso acontece, por exemplo, na febre reumática. Hoje de manhã eu pus um vídeo que eu conto, eu estava até bem redondinha e eu coloquei lá nos comentários, que eu estava tomando corticoide naquela época, por isso que meu rosto estava bem redondo, por causa da minha segunda doença autoimune, quando eu tive isso em 2022. Mas eu tive febre reumática, é isso que eu estou contando no vídeo, que foi a minha primeira doença autoimune, né? Na febre reumática, ela é uma doença caracterizada, então, pelo ataque imune iniciado após uma infecção pelo Streptococcus do grupo A. Então, algumas proteínas dessa bactéria compartilham semelhanças estruturais com nossas proteínas. Por exemplo,
no coração, nas articulações e outros que acabam sendo atacados, né? Eu tive miocardite reumática, eu tive artrite reumática, eu tive estomatite reumática, eu tive glomerulonefrite reumática. Eu tive praticamente todos os comemorativos de deposição de anticorpos. Foi por isso que eu decidi ser médica. Tinha 6 anos. Depois de uma UTI, depois de bastante tempo de internação hospitalar e tudo mais, né? Então, eu tinha 6 anos e eu me lembro muito bem. Então, foi nessa época que eu falei que eu ia ser médica, ou seja, né? Graças à febre reumática. Obrigada. Tudo dá graças, né? Em tudo dá graças. Quanto mais permeável o intestino, mais antígenos presentes no sistema digestivo são apresentados ao sistema imune e maior a possibilidade de ocorrer o mimetismo molecular. Ou seja, meus queridos, não tem como a gente pensar em autoimunidade sem pensar em sistema digestivo. Não tem como. Óbvio que não seria leviana de dizer para vocês, vamos fazer uma modulação de microbiota, vamos corrigir permeabilidade e você vai deixar de ter Hashimoto. Isso não existe, tá? Vamos pôr o pé no chão. Porém, isso vai me ajudar no controle da doença. E, quiçá, impedir que você desenvolva outras, porque o mecanismo é o mesmo. A partir do momento que você tem uma doença autoimune, a sua chance de você ter outra é muito maior do que na população geral. Então, por exemplo, eu falo com os meus alunos da formação avançada em desbiose, seguinte, pegou um paciente com diabetes tipo 1, pode olhar a doença celíaca na família inteira. Tá? Porque a chance é 3 vezes maior delas estarem associadas. Tá? Então, quando eu cuido dos intestinos, eu diminuo a chance dele desenvolver outra doença autoimune. Obviamente que nada é 100%, porque em medicina não existe. Se alguém falar para você, pode fazer isso aqui, que certeza que vai resolver, está mentindo, está sendo leviano, né? Está querendo fazer uma propaganda de algo que ele não pode prometer. Porém, eu posso te prometer que isso vai diminuir a chance, não tenho dúvida, e melhorar a qualidade de vida do paciente. Outra coisa que a gente fala, desbiose também não é para todo mundo. Mas é uma enorme, maravilhosa chance da gente melhorar a nossa saúde como um todo. Porque para eu tratar o intestino desbiótico, eu tenho que modificar tudo. Eu tenho que modificar a dieta, eu tenho que modificar estilo de vida, e vai melhorar não só o intestino, como todo o resto. Tá? E aí, o quinto ponto. As células T regulatórias nos intestinos. Então, peraí, pega o caderno aí, pega o caderninho. Eu falei que a célula dendrítica é a fofoqueira, não falei? A Treg, ela é uma célula que é uma célula T. E vocês sabiam que ela surgiu de uma célula T autoestimulada? Quando a gente está apresentando o self, mais ou menos até os 2 anos de idade, para o nosso sistema imunológico, ele está reconhecendo quem é você, para ele estabelecer quais são os limites desse país, né? Surgem células que respondem a antígenos próprios. A célula T regulatória era uma dessas células. E aí eu costumo dizer que é o seguinte, ela era uma delinquente. Sabe assim, que você pega, sei lá, menores infratores. Aí você pega um daquele menor infrator e regenera esse menino, esse adolescente. E esse adolescente, como ele está infiltrado no meio dos infratores, ele lá vai ajudar você a controlar aquele meio. Ele é treinado para isso. A T regulatória é isso. Ela era uma célula que respondia contra você, mas ela foi recrutada, ela foi tirada das ruas, né? E agora ela te ajuda. Tá? Então, as células Treg são células T específicas, cuja função é controlar a reatividade imunológica de outras células T contra o self. É mais ou menos assim, como nós somos parecidas, a gente ouve o semelhante, né? Então é mais ou menos isso, tá? Ocorre que a microbiota intestinal é o regulador-chave do desenvolvimento e formação das Tregs. Ele que estimula, a microbiota é que estimula a diferenciação das Tregs, que são aquelas do deixa disso. Para de reagir àquilo que você não precisa, tá? São certas bactérias comensais que promovem a diferenciação e expansão das Tregs no intestino. Exemplos, aglomerados de Clostridium, tá? Mais uma vez, tem Clostridium bom, tá?
que aumentam a produção de ácidos graxos de cadeia curta, bacterióides frágeis, que é uma bactéria que todo mundo fala mal, porque ela é a principal responsável, por exemplo, pela peritonite espontânea, quando há translocação de bactérias do intestino para o espaço peritoneal. Ela é a principal causadora, só que a gente tem cepas muito boas de bacterióides frágeis. Por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande em, vamos dizer assim, em aceitar exames de microbiota. Porque ali eu não sei, eu só sei o nome e o sobrenome, eu não sei como ela se comporta. Entendeu? Dentro daquele ambiente, dentro daquele sistema imunológico, dentro daquela individualidade biológica. Então eu não posso só com o nome dela falar dela. Tá? É a mesma coisa que eu pegar e falar assim, olha, Denise de Carvalho fala de intestino. Denise não veio hoje. Pega qualquer um aí. Tem alguma Denise de Carvalho aí? Vem cá falar de intestino. Você é Denise de Carvalho? Não tem como, né? É a mesma coisa. Então a gente não pode falar tão mal assim das bacterióides frágeis. Tá, Denise, você só falou problema, né? E agora? Como é que a gente vai solucionar isso? Agora começa a parte boa, né? A gente tem várias estratégias para fazer isso, né? Normalmente a gente começa com dieta, né? Então, dieta não foi o meu objetivo aqui, e mesmo porque eu não sou nutricionista, mas quando a gente lê estudo científico, quando a gente se refere a dietas de espomos, tá? Tá errado aqui. Quando a gente fala em dietas para sistema imunológico, normalmente para doenças autoimunes, a gente está falando em dietas livres de leguminosas. Tá? Até o protocolo de doenças autoimunes, o AIP, é uma dieta muito baixa em leguminosas, em grãos. Tá? Por exemplo. Tá? Mas a principal dieta que a gente tem hoje, a dieta mediterrânea, né? Que para mim até hoje é a campeã. A dieta mediterrânea é modificada para cetogênica, né? Então eu reduzo muito o amido e aumento a gordura da dieta. Então, assim, em primeiro lugar, obviamente, o nosso paciente teria que estar ciente de que ele precisa fazer uma dieta. E, na verdade, essa dieta é um estilo de vida para o resto da vida. Né? Sem álcool, né? principalmente fermentados. Né? Na minha formação eu falo da histamina, que ainda tem outras coisas que pioram ainda essa resposta imunológica intestinal. Tá bom, Denise, ele fez modificação de estilo de vida, ele fez dieta, ele faz atividade física não extenuante, né? Para não acabar com o cortisol dele, que, lembrando que cortisol é o principal controlador da resposta imunológica do ponto de vista sistêmico e hormonal. Né? Vitamina D. A vitamina D exibe atividade regulatória imune, né? A gente sabe que ela é reguladora da resposta imune e essencial para a preservação da permeabilidade intestinal fisiológica, que é o que a gente quer, diminuir a apresentação de antígeno para esse sistema imunológico. Enquanto, por um lado, o calcitriol, que é a vitamina D que foi convertida no rim, promove a atividade antimicrobiana da imunidade inata, então ela fortalece a imunidade inata. Por outro, ela regula negativamente a apresentação de antígenos por monócitos, provavelmente contribuindo para a tolerância imunológica. Além disso, ela direciona a diferenciação de monócitos em direção a macrófagos em vez de células dendríticas. Lembra as fofogueiras? Que são boas, porém, quando a gente está demais delas, é ruim? Ainda inibe a quimiotaxia das células dendríticas e a apresentação de antígenos. Ele inibe a apresentação de antígeno, regulando negativamente a expressão de moléculas coestimulatórias e o complexo maior de histocompatibilidade do tipo 2. Ou seja, ele acaba, a vitamina D acaba com a fofoca. Tá? Então, olha aqui, corrigir o nível de vitamina D é mandatório em qualquer doença autoimune. Aí eu sei que vai vir na sua cabeça assim, mas quanto de vitamina D, Denise? Protocolo de altas doses? Protocolo de altas doses de vitamina D é exceção da exceção. Vocês sabiam disso? Vou mostrar para vocês. Aqui primeiro, ó, vitamina D, células apresentadoras de antígeno, sinal coestimulatório, mas olha aqui. Eu aumento T-regs. Lembra? Aquela do deixa disso? Eu aumento T-regs, eu diminuo a produção de anticorpos, eu diminuo TGF-alfa. Ok? Aqui, RANQ-L é um sistema de reabsorção óssea.
Eu tenho RANQ e RANQ-L. Ela diminui a reabsorção óssea, por isso que ajuda a mulher na menopausa, por exemplo, tá? A atividade ótima da vitamina D depende de outros nutrientes. Esses incluem magnésio, vitamina A, vitamina B2, cálcio, vitamina C, vitamina K, minerais antioxidantes, zinco e selênio, resveratrol, ácidos graxos essenciais como ômega 3 e boro. Consequentemente, um fornecimento contínuo, de preferência ingestão diárias dos micronutrientes mencionados, é necessário para atingir potenciais ótimos de utilização da vitamina D e melhores resultados clínicos. Tá na aula, tem eu já dividi com o pessoal da central, tá? Depois eles encaminham para vocês a aula. Tem o DOI. E como é que eu sei, então, Denise, qual é a dose adequada da vitamina D? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Já ouviram falar disso? Resistência à ação da vitamina D, como uma possível causa das doenças autoimunes. A hipótese confirmada, uma hipótese confirmada por altas doses de vitamina D. Então, isso quer dizer, Denise, que todo mundo que tem uma doença autoimune vai precisar de vitamina D em altas doses? Não. Vitamina D em altas doses não é para qualquer um, nem para qualquer profissional. Eu não trabalho com altas doses de vitamina D. Porém, quando eu percebo que o paciente vai precisar de altas doses de vitamina D, eu encaminho para quem trabalha. Não se metam a trabalhar com isso se vocês não estão acostumados. Hipercalcemia é gravíssimo, ok? Deposita no rim, faz nefrocalcinose, insuficiência renal, então não é brincadeira. Mas tem gente que vai precisar. Dados da literatura mostram em vivo que existe um espectro de diferentes respostas à vitamina D, com aproximadamente 25% da população não respondendo adequadamente às doses convencionais de vitamina D3. Eles podem exigir doses individualmente variáveis, mas maiores que a população geral. Como que eu vou saber se essa pessoa tem resistência à vitamina D? E, normalmente, a resistência à vitamina D está relacionada à alteração no transporte, à alteração no receptor celular, nuclear, as enzimas que fazem a transformação da vitamina D na forma ativa no rim. Então, eu tenho várias formas de ter resistência. Nem todo mundo é igual, tá? Pode-se afirmar que a medição da 25-hidroxi-D3 maior que 40 nanogramas por ml no sangue deve ser associada, presta atenção nisso, isso aqui que vai ser a dica se esse paciente vai precisar de doses maiores. Tem que ser acompanhada do PTH no meio do terço inferior da sua faixa de referência específica. Por exemplo, se o intervalo de referência de um laboratório para PTH for de 15 a 65, e essa pessoa já tem mais de 40 de vitamina D no sangue, esse PTH deve estar no meio do terço inferior deste intervalo. Ou seja, por volta de 23. Então, eu tenho um paciente. Gente, eu não trabalho, como eu falei para vocês, com altas doses de vitamina D, mas eu tenho pacientes que fazem com outros colegas e eu acompanho. Tem paciente que está com 250 de vitamina D depois da diluição no sangue e o PTH não está suprimido. Então, eu olho aquilo e falo, meu Deus, que coragem. Mas eu olho o PTH, não tem hipercalcemia e não tem supressão de PTH. Tem alguma coisa aí, você concorda? Porque com uma vitamina D dessa, era para o PTH estar totalmente suprimido. E não está. Então, essa pessoa tem resistência à ação da vitamina D. É aquele paciente que você mede. Claro, você tem que ter descartado o hiperparatireoidismo, porque é a produção do PTH autônoma. Né? Você descartou, fez exame, olhou para a tireoide, não tem nada. Aí você vai lá, esse paciente está com 80 de vitamina D, 60, 80, 90, e o PTH está 45, 50. Você fala, era para ter caído esse PTH conforme essa vitamina D fosse subindo. Mas o que acontece? O que a gente mede no sangue? A gente não mede a forma ativa, mesmo porque a minha vida dela é muito curta. Não vale a pena medir. Entendeu? A gente mede a 25-hidroxi. Está subindo, mas ele provavelmente ou não está convertendo,
Ou ele não tem receptor suficiente para ela, ou ele tem uma resistência do receptor, ou tem alteração nas enzimas carreadoras. Tem uma série de fatores que podem estar causando. Ela está alta, mas não está sendo ativa. Por isso que esses pacientes precisam de doses mais altas. Nesses casos, normalmente, qual é a principal doença envolvida nesse processo? Mieloma múltiplo, esclerose múltipla. As duas. A maioria dos pacientes com doenças autoimunes, que não é, desculpa, mieloma múltiplo, a esclerose múltipla, com acima de 40, normalmente já começa a melhorar essa resposta imunológica. Então, olha aqui, o protocolo de vitamina D é iniciado e se monitora, então, como cálcio, sanguíneo e urinário, de preferência, o PTH e a própria vitamina D. A partir do momento que a gente começou a prescrever vitamina D, a gente tem que olhar. Pelo menos o PTH e o cálcio. Tá? Por exemplo, eu tenho um casal de pacientes que ela faz protocolo, nem é altas doses, tá? Ela toma acho que 20 mil. E foi um colega que é lá do Rio Grande do Sul, que trabalha com altas doses, falou, mas tem a Denise aí em Campinas, passa com ela e tal. Aí ela veio ela e o esposo. Ela tinha problemas de articulação. E ela teve um câncer de mama também. Aí ela veio tomando 20 mil. E o marido também tomando 20 mil. Aí eu falei, mas quem que te deu os 20 mil? Ele falou, não, eu estou tomando, porque ela toma. Ela está bem? Eu falei, tá. Colhemos os exames. Ele estava com 13 de cálcio. Ele, 20 quilos maior que ela, mais pesado, e com PTH suprimido. Com 20 mil. Vocês estão vendo como não dá para a gente olhar, só olhei ali, ele com 20 mil vai ser tranquilo. Ele estava com PTH suprimido e o cálcio já chegando em 13. E ela, plena, né? E 20 quilos a menos que ele. Então, assim, não dá. Não dá para a gente... Você olhou, você bateu o olho, você não sabe quem vai... Então, tem que ser devagar, tá bom? E as outras lipossolúveis? Vitamina A é essencial para a manutenção das barreiras mucosas no intestino, no trato respiratório, fortalece a primeira linha de defesa do corpo contra infecções, ela influencia na produção e função das células B e T, olha lá, células do sistema imune adaptativo, que são elas que atacam o nosso corpo, ok? Ajudando na diferenciação de células imunológicas e na geração de uma resposta imune adaptativa eficaz e com menos autoimunidade. Então, vitamina A, o ideal é que a gente associe ela à vitamina D, tá? A vitamina A auxilia na produção ainda de proteínas transportadoras que levam a vitamina D para os tecidos. Então, dar a vitamina D sozinha não é bom. Então, essa vitamina D tem que ser acompanhada, tá? Então, aqui é uma figura do meu segundo livro, Imunidade, Intestino e Covid-19, né? Que eu tirei de lá, né? Porque eu não preciso perguntar para o dono se eu posso usar a foto. E eu tirei de lá essa figura. Então, aqui a gente vê dieta pobre em vitaminas A e D, com aumento de citoquinas inflamatórias, queda da produção de anticorpos, desequilíbrios nas decisões de destinos das células T, principalmente as T-helper, tá? Inflamação sistêmica, tá? Uma dieta pobre em vitamina A e vitamina D. E as outras? Vitamina E atua reduzindo o estresse oxidativo sobre a mucosa intestinal e melhorando a permeabilidade. Então, aqui a gente tem o tratamento com vitamina E, né? Levou a um aumento da produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Lembra que eles protegem a produção de muco? Eu preciso do ácido graxo de cadeia curta? A vitamina D ajuda, né? Isso, então, está correlacionado ao aumento da abundância das bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, incluindo a quermância, bifidobactérios, fecalibactérios, prausnites, por exemplo, né? Adicionalmente, eles descobriram que a vitamina E aumentada melhora a resistência elétrica transepitelial. O que quer dizer isso? Diminui a permeabilidade. Tá? As junções estreitas ficam mais estreitas. Tá? Vitamina K2. A suplementação de K2 melhora a composição de microbiota, vocês sabiam disso? Aumentando o ácido graxo de cadeia curta e reduzindo a inflamação sistêmica. Está aqui nesse estudo. Aqui, ó. Aqui eu coloquei o Restaure porque ele já vem tudo. E vem uma dose muito segura de vitamina D. Tá? 2000 Então, uma dose está em sinergia, é sublingual,
né? Então, depende muito menos do sistema digestivo para ser absorvido, só colocar na língua, debaixo da língua, esperar permear. Óbvio, né? Evitar de beber água logo depois e tal, coloca debaixo da língua e aguarda um pouquinho. Vitamina D é essencial ou não é essencial? Não tem como, né? Ômega 3. Estou falando, meus queridos, que isso aqui não serve só para intestino, tá? Então, ômega 3 faz parte do tratamento de todas as doenças onde o componente de autoimunidade está presente e visa a redução do tônus inflamatório como um todo. Nesse aspecto, o uso de ômega 3 torna-se indispensável, porém a dose mínima deve ser em torno de 2 gramas ao dia de uma mistura entre EPA e DHA, mais EPA do que DHA. Isso fala nos estudos que colocam o ômega 3 como um excelente preservador de permeabilidade intestinal. Então, olha aqui. Aqui é um resumo das atividades anti-inflamatórias do ômega 3, tá? Então, aqui, ó, redução da quimiotaxia de leucócitos. Estamos falando o quê? De células do sistema imune adaptativo. Tá? Então, o ômega 3 diminui esta reatividade. E olha aqui, ó. Efeito anti-inflamatório. Eu sei que vai ser difícil para vocês lerem, mas depois, quando vocês pegarem a aula, vocês vão ver com calma. Olha aqui. Reatividade de células T diminuída. Então, tem que ter ômega 3. Tá? 2 gramas por dia. Aminoácidos, né? Os aminoácidos exercem funções importantes na imunidade, tanto como fonte energética para a célula de defesa, como fatores a serem usados pelos patógenos para a própria... Ixi, estava ruim quando eu escrevi aqui. Vocês estão vendo que fui eu mesmo que fiz, não? Sou eu mesmo que escrevo, porque às vezes minha cabeça está funcionando tão rápido que a minha mão não acompanha, sabe? E aí eu não acompanho depois, tive que ler de novo. No quesito imunidade, 3 aminoácidos chamam a atenção: a glutamina, a cisteína e a glicina. Tá? São os mais importantes. A glutamina é o substrato mais importante para o metabolismo das células do intestino delgado, dessa forma ajudando a preservar a barreira intestinal. Né? Todo mundo aqui já deve ter falado hoje da importância da glutamina, né? Não tem discussão. Tá? A glicina atua como importante modulador anti-inflamatório, podendo inibir a formação de radicais livres e a liberação de citoquinas inflamatórias. Lembrando que a atividade que a gente chama atividade de coestimulação é uma célula imune estimulando outra, né? Então, isso aqui diminui essa coestimulação, tá? E a cisteína é um precursor crucial para a glutationa, antioxidante poderoso, que protege as células contra danos oxidativos, apoia a função imune ou a melhorar a capacidade das células imunes de responder a infecções. Então, amino, né? Graças a Deus livre de xilitol, né? Foi uma briga minha, porque vocês imaginam, o paciente que chega para mim, todos têm distensão abdominal, todos têm incômodo, né? Aí você vai dar um baita produto desse com xilitol, chora, né? Mas o pessoal da central me ouviu, de tanto eu chorar. Tá? Agora, livre de xilitol é uma ótima opção de suplementação, né? Ajuda a manter o aporte de aminoácidos sem exigir do processo digestivo e a manter a massa muscular, que também tem um efeito imunomodulador, né? A gente sabe que a massa muscular também dá sintonia, principalmente a partir da produção de irisina no intestino e tal. Um ajuda o outro, tá? E o Guardian, né? O Guardian também houve uma mudança, né, do perfil do Guardian nos últimos anos, tem adoçante, isso melhorou demais a adesão dos pacientes, né? Porque o Guardian, ele é o mais completo, né, gente? Tem jeito, né? Além de conter os aminoácidos mais importantes, ainda traz a vitamina D, o zinco, né, vitamina C, né, são fatores importantes da imunidade. Ainda, além disso, tem a beta-glucana de levedura, a goma-cássia, que são prebióticos fundamentais para a gente aumentar os ácidos graxos de cadeia curta, que eu falei que tem atividade imunomoduladora. Né? No meu novo livro, eu olhei para a colega que trouxe o livro aqui, no meu novo livro eu falo, né, da importância da produção dos ácidos graxos de cadeia curta para a regulação da neuroinflamação,
né, em pacientes que têm desafios mentais e neurológicos. Então, olha aqui, ó. Mecanismo que o ácido graxo cadeia curta causa redução da reatividade alérgica, tá? Que é um espectro da autoimunidade, né? Então, efeito aqui, ó. Função melhorada das Tregs, tá? Aumenta a produção de IgA, que é o pessoal do dia deixa disso no intestino, né? Eu brinco com os meus alunos que a IgA é como se fosse a arminha de choque, né? Ela não mata ninguém, mas ela mantém o pessoal controlado, tá? Então eu aumento o IgA ao mesmo tempo que eu diminuo a produção de IgE, tá? Então, ácido graxo cadeia curta para doenças autoimunes a gente não pode discutir, tá? O efeito dele. Então, como que a gente aumenta? Beta-glucana de levedura e prebióticos, principalmente prebióticos por fibras solúveis, tá? A imunidade e a inflamação, tenho 49 segundos. Começa nos intestinos, afetando não apenas o tônus de autoimunidade, mas todo o resultado desse processo. O estresse oxidativo, a senescência e o fenótipo do envelhecimento. Tá? Esse é o meu livro que eu comentei agora. Você tem merda na cabeça? É falando sobre o eixo intestino-cérebro. Esse QR Code aqui é da Academia Denise de Carvalho. Lá vocês vão ver os cursos, a pós-graduação. Eu estou acabando de começar a 10ª turma de pós em gastroenterologia e nutrigenômica sob a ótica funcional. Tá? É para médicos, nutricionistas e profissionais de saúde somente, né? E a gente tem a formação avançada em desbiose e lá tem os 3 livros publicados. O último, que não tem nem um mês de vida, é esse daqui. Obrigada, meus queridos. Nossa, em cima.